Você já ficou perdido ouvindo um nativo ou alguém mais avançado que você falar algo que pareceu não fazer sentido nenhum? Pois é, provavelmente era um idiom. Idioms são expressões idiomáticas que são usadas por nativos e, quando traduzidas ao pé da letra, não fazem sentido nenhum. E o meu objetivo hoje é te ensinar 10 idioms que todo aluno intermediário precisa dominar. E no final desse vídeo você vai perceber que utilizar idioms é a diferença entre quem fala inglês básico e inglês intermediário avançado. No inglês básico a gente aprende palavras soltas, frases simples e algumas regras gramaticais. Mas no dia a dia, falantes de inglês avançado e principalmente nativos utilizam expressões idiomáticas. Eles conhecem e tendem a usar expressões que não podem ser traduzidas ao pé da letra. No português também é assim. É mesmo, meu amigo? Quem com gelo gela acaba dormindo em Miami. Oi? Você já imaginou um gringo ouvindo chutar o balde ou tobolado e traduzindo essas expressões literalmente? Será que vai fazer algum sentido na cabeça deles? No inglês é a mesma coisa. E se você não conhece esses idioms, primeiro, você não será capaz de entender. E segundo, não será capaz de responder adequadamente pelo fato de não ter entendido. E por isso eu preparei esse vídeo para te apresentar os 10 idioms mais usados por quem fala inglês intermediário. Eu vou te explicar o porquê de cada um deles e te dar alguns exemplos para que você possa analisar e entender cada uso. Eu gosto de usar a seguinte analogia. Idioms são como tempero. Sem eles, seu inglês é arroz com feijão, meio sem graça. Com eles, o seu inglês ganha sabor, cor e personalidade. Então, sem mais delongas, bora aprender 10 idioms que vão temperar a sua forma de falar inglês. O primeiro idiom que nós vamos aprender hoje é break the ice. Esse idiom é usado quando alguém toma a iniciativa de começar uma conversa ou uma atividade que deixa todos mais à vontade. Well, someone's got to break the ice and it might as well be me. Significa quebrar o gelo. Ele vem literalmente da ideia de quebrar o gelo no mar para liberar espaço para os barcos passarem. The teacher told a funny story to break the ice on the first day of class. O professor contou uma história engraçada para quebrar o gelo no primeiro dia de aula. Na sequência temos hit the books. Hit significa bater, mas a expressão em si não tem nada a ver com bater em livros. Ela significa estudar com afinco, de forma intensa, para uma prova, trabalho ou objetivo específico. Essa é uma expressão bem comum no inglês americano, sendo usada principalmente em contextos escolares e universitários. A ideia de hit nesse contexto significa começar algo com intensidade. Traz a ideia de mergulhar nos estudos com esforço e concentração. Well, I'll let you two hit the books. Por exemplo, after the break, it's time to hit the books again. Depois das férias, é hora de meter a cara nos livros de novo. Para o idiom número 3, nós temos a expressão piece of cake. Piece of cake é usado para dizer que algo é muito fácil de fazer. Piece of cake. Piece of cake. Cake. Piece of cake. Cake, yes. O que não tem nada a ver com bolo literalmente, mas sim com a ideia de que comer bolo é algo simples e prazeroso. Dizem que a origem vem lá do inglês britânico, quando bolos eram prêmios em competições simples, como corridas e jogos de feira. E ganhar um bolo, portanto, era considerado algo fácil. Por exemplo, the job interview turned out to be a piece of cake. A entrevista de emprego acabou sendo mamão com açúcar. Once in a blue moon é um idioma utilizado para dizer que algo acontece raramente, quase nunca. E não tem nada a ver com a cor da lua, mas sim com a raridade de um fenômeno astronômico chamado blue moon. But frankly, a deal this good comes along once in a blue moon. O termo blue moon, que significa lua azul, não se refere a uma lua literalmente azul. Em astronomia popular, ele designa a segunda lua cheia que ocorre dentro de um mesmo mês. Algo que acontece aproximadamente a cada 2 ou 3 anos. Por ser muito raro, a expressão passou a simbolizar qualquer coisa que quase nunca acontece. Como exemplo, eu poderia dizer:
Revisited his hometown once in a blue moon. Ele visita sua cidade natal uma vez na vida e outra na morte. Idiom número 5. Spill the beans. Spill the beans significa revelar um segredo, ou seja, contar algo que deveria ser mantido em sigilo. É usada tanto quando alguém deixa escapar acidentalmente uma informação, quanto quando é pressionado a contar algo escondido. Would you guys spill the beans? E a origem dessa expressão é muito legal porque remonta à Grécia Antiga, quando certos tipos de votações eram feitas com feijões. Os feijões brancos significavam aprovação, já os feijões pretos significavam rejeição. Em inglês, o verbo spill significa derramar, derrubar. Portanto, se alguém derrubasse o recipiente com os feijões antes do fim, o resultado seria revelado prematuramente. Um exemplo muito comum para usar spill the beans em inglês seria: Don't spill the beans about the surprise party. Não dê com a língua nos dentes sobre a festa surpresa. O idiom under the weather significa sentir-se mal, indisposto, doente. Você pode usar ele para falar sobre resfriados, viroses leves, enjoos ou até mesmo cansaço. Nunca use esse idiom para se referir a doenças graves, só mesmo para aqueles dias que você está meio indisposto, que você não está no seu melhor. Well, I have been feeling a little under the weather, but I'm feeling much better now. A origem dessa expressão é náutica e ela vem lá do século XIX, quando marinheiros ficavam enjoados ou doentes durante tempestades. Diziam que estavam under the weather bow, ou seja, sob o lado do navio exposto ao mau tempo. Com o tempo, a expressão se encurtou para under the weather, mantendo o sentido de estar debilitado. Por exemplo, he's been under the weather all week with a cold. Ele está se sentindo mal a semana inteira por conta de uma gripe. Já o idiom by the bullet significa enfrentar uma situação difícil ou desagradável com coragem, sem reclamar, porque não há como escapar dela. É usado quando alguém precisa tomar uma decisão dura, aceitar um sacrifício ou suportar algo inevitável. You gotta just bite the bullet on this thing. Yeah. Antes da invenção da anestesia moderna, soldados feridos em batalha às vezes mordiam uma bala, que em inglês é bullet, para suportar a dor durante cirurgias de emergência. O gesto de morder algo duro simbolizava resistência e bravura diante da dor. E com o tempo, by the bullet passou a ser usado de forma figurada, para qualquer situação desagradável, mas necessária. Por exemplo, she finally bit the bullet and started studying for the exam. Ela finalmente encarou de frente e começou a estudar para a prova. O idiom número 8 é burn the midnight oil, o que significa trabalhar ou estudar até tarde da noite, sacrificando seu sono para terminar uma tarefa. Você frequentemente vê esse idiom sendo usado em contextos acadêmicos e profissionais, quando alguém precisa virar à noite para dar conta de um prazo ou um projeto. A origem dessa expressão vem lá do século XVII, quando as pessoas usavam lamparinas a óleo para iluminar a noite. Well, if we both burn the midnight oil, I think you could see improvement sooner. Sendo assim, queimar o óleo da meia-noite era literalmente ficar acordado até tarde, estudando ou trabalhando à luz da lamparina. I had to burn the midnight oil to finish my essay. Eu tive que virar à noite para terminar a minha redação. Número 9, the ball is in your court. Essa expressão significa agora é com você. A responsabilidade ou a decisão está nas suas mãos. Ela transmite a ideia de que a próxima ação depende da outra pessoa, seja em uma negociação, um relacionamento ou em qualquer outro tipo de tomada de decisão. Ball's in your court, pal. Dizem que a origem dessa expressão vem do tênis, onde a bola passa de um lado para o outro. Quando a bola está no seu campo, você deve responder. A metáfora foi incorporada ao inglês cotidiano a partir do século XX para indicar responsabilidade ou tomada de decisão. Por exemplo, I've done everything I could. Now the ball is in your court. Eu fiz tudo o que eu podia. Agora a bola tá com você. E número 10, cost an arm and a leg. Cost an arm and a leg significa que algo é extremamente caro. Custa uma fortuna.
Calma, porque você não precisa literalmente pagar com o braço em uma perna. A expressão simplesmente representa o exagero. Refere-se a algo que é tão caro que parece exigir um sacrifício enorme. And it won't cost you an arm and a leg. Uma teoria diz que essa expressão surgiu como uma forma mais dramática de dizer que algo custa muito caro, evocando essa ideia de perder partes do corpo como uma metáfora para um preço absurdo. Como exemplo, eu posso dizer: That new car must have cost an arm and a leg. Aquele carro novo deve ter custado os olhos da cara. Se você chegou até aqui, é porque você realmente tem sede de aprender inglês e quer dar um passo além. Eu sempre gosto de lembrar que não adianta só assistir. O verdadeiro progresso, ele só acontece quando você usa aquilo que você aprendeu. Então eu quero que você pare um minuto e se pergunte agora: em que situações eu posso aplicar esses idioms no meu dia a dia? Depois disso, você tem que criar suas próprias frases, falar em voz alta, se ouvir e se desafiar. É assim que você transforma a informação desse vídeo em conhecimento e o conhecimento em fluência. Esses idioms que você aprendeu hoje não são apenas expressões legais. Muito mais do que isso, essas expressões são atalhos culturais. É a chave para você soar mais natural, mais confiante e falar mais próximo de como um nativo falaria. E se você tá cansado de estudar sozinho, sem saber se tá no caminho certo, eu quero te convidar a conhecer o English Pro Evolution. Lá você não aprende só a teoria, você descobre como usar o inglês na prática, com aulas claras, materiais exclusivos e acesso a um grupo VIP no WhatsApp para falar comigo e trocar experiências com outros alunos. Por que quebrar a cabeça aí tentando aprender sozinho, se nós podemos evoluir juntos? O link tá na descrição e nos comentários. Clica aí e vem se tornar parte dessa evolução. E antes de ir, me conta aqui nos comentários qual desses idioms você já se imagina utilizando e por quê. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e assistir esse vídeo que está aparecendo aqui do lado. Eu garanto que vai abrir mais ainda a sua mente e acelerar o seu inglês. Thanks for watching. See you. Bye bye.